senadora Ana Amélia, que preside esta sessão. Agradeço a Vossa Excelência, senador Telmário Mota, que, como eu tenho uma reunião na Câmara em seguida, por terem permitido que eu fizesse esse registro, e prometo que vai ser exatamente 10 minutos, sobre os 30 anos da Constituição. Senadora Vanessa, aqui presente também. Ontem, 5 de outubro, a nossa Constituição Cidadã completou sua terceira década de vigência. São 30 anos em que ela foi o esteio da nossa democracia. Planta ainda frágil em nosso país, mas que na nossa Carta Magna soube instituir, proteger e cuidar muito bem até agora. Nesse momento em que festejamos seu aniversário, faço votos que ela consiga manter esta proteção nos anos que virão, repito, a nossa jovem ainda, e deu o exemplo de uma plantinha, que é a nossa democracia. Orgulho-me, senhora presidenta, de ter feito parte do grupo de homens e mulheres que elaboraram, construíram o texto da Lei Maior, símbolo da democracia. Ter participado daquela ocasião histórica, que foi a Constituinte, e meu primeiro mandato na Câmara dos Deputados foi desses momentos que definem e marcam a nossa trajetória. Tive o grande privilégio de estar ao lado de gigantes. Não vou citar todos, porque poderia esquecer alguns, mas me lembro daquele que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, contribuindo para criar as condições, ele principalmente, para que a esperança da democracia finalmente retornasse ao Brasil depois de 2 décadas longe de nós. É importante lembrarmos das circunstâncias em que a Constituição foi feita, de como foi esse processo de elaboração. Saímos de uma ditadura, com o país lentamente acordando de uma longa letargia política. A cidadania já havia começado a despertar novamente com o movimento da Direta Já, com a restauração do pluripartidarismo, com as primeiras eleições diretas para os governos estaduais. Esse despertar da cidadania refletiu-se diretamente no processo constituinte. Na época da Constituinte, o projeto Diga Gente e projeto Constituição, lançado pela CCJ do Senado, distribuiu 5 milhões de formulários por todo o país, estimulando a participação do nosso povo. Mais de 72 mil sugestões foram encaminhadas para a Constituinte e serviram de inspiração para o trabalho dos 559 parlamentares que compunham a Assembleia Nacional Constituinte. A essas juntaram-se outras 12 mil sugestões feitas pelos próprios constituintes e por entidades representativas da sociedade civil. Fora isso, a Assembleia Nacional Constituinte votou ainda, ao longo do processo, 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas. Ao todo, dessas emendas foram colhidas, como eu dizia, milhões e milhões de outras assinaturas. Vê-se aí, senhora presidenta, que nossa lei maior bem merece ter o apelido de Constituição Cidadã, ou o epiteto de Constituição Cidadã. Ao final, foram 20 meses de intensas discussões que resultaram no grande consenso que tem sustentado nossa vida social e política daquele tempo. Um consenso, senhoras e senhores, senadores e senadoras, que ao longo desses 30 anos tem certamente transformado, tem sido negociado, refeito, mas que não podemos perder de vista, sob a pena de sucumbirmos novamente à melancolia do tempo das trevas. De minha parte, lembro-me com orgulho, como disse, e com emoção naquele tempo da Constituinte. Calouro eu, no Parlamento, deputado de primeira viagem, vali-me, contudo, de minha experiência nos campos
das fábricas, nas construções, na cidade, na área rural, como negociador para marcar posição, avançar sempre, mas negociando na linha do equilíbrio muitos temas complexos, mas que envolviam os interesses dos trabalhadores do campo e da cidade. Lembro da minha participação direta, principalmente do artigo 6º ao 12º, além, claro, da Seguridade Social. Titular da Subcomissão do Direito dos Trabalhadores e Servidores Públicos, tive a oportunidade de participar de discussões estratégicas para os trabalhadores, regulamentando o direito dos assalariados e também, lembro aqui, no campo da Previdência, de toda a Seguridade Social, e ali abraçava saúde, assistência e previdência. Nem sempre minha posição prevaleceu, mas posso dizer, senhora presidenta, que fiz o bom combate. Às vezes venci, às vezes perdi. Mas o bom é que prevaleceu a democracia. E, como eu digo, fiquei com a fé e continuo nessa casa até hoje. Senhora presidenta, o significado da Constituição de 88 para a incipiente história da democracia no Brasil é imensurável, como produto de um largo consenso construído ao longo de quase 2 anos de debate intenso, com ampla participação da sociedade e da cidadania. É um documento ímpar para a nossa história. É bem verdade que nesses 30 anos nossa carta recebeu quase 100 emendas, mas acredito que seu espírito, no eixo principal, se mantém intacto. Hoje vivemos uma crise política que já se arrasta há alguns anos e cujo desfecho ainda é incerto. Eu tenho dito aqui e repito, eu sou um democrata, respeito o resultado das urnas. E repito, com a democracia tudo, sem a democracia nada. Senhora presidenta, senadora Ana Amélia, nossa Constituição Cidadã faça ainda sentir sua robustez e que possamos superar as desconfianças e a que a gente possa fortalecer a Constituição e fortalecer a democracia. Desconfianças existem sempre, porque há sempre o temor de todos em relação à nossa democracia. Mas quero ser um otimista. Eu sempre digo que o pessimista é derrotado por antecipação. Acredito que a nossa Constituição é forte e ampla, como também é a nossa democracia. Hoje, quando a Constituição completa 30 anos, isso é mais urgente e necessário do que nunca fortalecer a democracia e a Constituição. Foi com essa carta que nós todos guiamos as nossas vidas durante essas 3 décadas. Termino, senhora presidente, com o compromisso de ficar exatamente nos 10 minutos. Faço votos, senhora presidenta, senhores e senhoras, cidadãs e cidadãs, que nos acompanham pela Rádio e TV Senado. Faço votos que a nossa sociedade tenha sabido preservar o suficiente daquele consenso para que não tenhamos de ver, mais uma vez, a nossa história política à submissão da liberdade e do direito ao desejo de dominação. Tem uma frase do revolucionário gaúcho que diz: quero leis que governem homens, e não homens que governem as leis. Vida longa à democracia. Com a democracia tudo, sem ela nada. Obrigado, presidente.